pessoal. Vamos esperar o Pança entrar aqui e estar conosco. Fala, Matheus. Ah, Tá me que ouvindo é... bem, hein? Tá ouvindo bem? Ótimo. Muito bem, como está, cara? Tá ótimo, né? A Bom, semana de live está sendo muito boa. E agora, para falar de Tolkien, Gênesis, com maravilha. o mestre. Tema, tema ruim, né? Que tema chato! Será que Realmente não chato. será que a pessoa não vai se cansar no meio? Imagina. Cara, Então, esses caras querem falar de Tolkien, cara. Onde se viu, cara? Esse cara, esse autor aí que esse nem gnóstico. cursinho acadêmico tem, é gnóstico, exatamente, cara. Que é isso? Bom, pro pessoal que não conhece o Pança, ele é um grande matemático. É o cara que, a única pessoa que eu confio basicamente no Brasil, se eu quiser tirar alguma dúvida de filosofia da ciência. Conhece muito de Tobismo também. A Tu gente, quer saber? aliás, é bom contar como que a gente se conheceu, né, Matheus? Aonde foi? Pô, verdade! Eu tava me perguntando hoje, Toquei, como. Tolkien? Pô, que elogio, cara. Caramba! Ele tá silenciando, tá sendo cachimbo. Faltou cachimbos, né? Como é que eu fui parar naquele grupo? O pessoal entender, eu conheci o Pança num grupo chamado Tolkien para Cristãos no WhatsApp. Foi quando? Foi em 2013, né? 2014? 2014, eu acho. Por aí, exatamente. Eu já tirava a dúvida com o Pança before it was cool. Foi lá que eu só falava de Edward Fraser, né, naquela época. O tempo inteiro, cara. Tu tava fazendo mestrado, né, Pança? Foi no doutorado, ó. Já era doutorado, né? Tá. Lá em Naquela altura eu tava Portugal. fazendo doutorado. Exatamente, exatamente. Mas enfim, tinha Ó, esse grupo, né? Tolkien para cristãos. E lá a gente trocava muita ideia, assim, acerca de Tolkien, política, etc. De tudo, né? E aí a gente uhum. se conheceu, o Matheus e eu nos conhecemos lá. O pessoal começou a reclamar que a gente conversava muito, a gente criou um grupo só pra discutir isso. Exatamente, exatamente. E aí, Pança, tem um pessoal que também não deve conhecer muito do universo do Tolkien. Aham. Então, tu acha que conseguia nos falar um pouco sobre onde é que acontece, por exemplo, o próprio Silmarillion, que é o que a gente mais vai explorar hoje, Certo, e onde e quando, né? sim. Bom, primeiro vamos localizar o pessoal em relação às. Só deixa eu tirar do vibrador aqui, porque senão vai incomodar. Pera aí. Aí, pronto. Tá. Primeiro vamos localizar o pessoal em relação às obras clássicas do Tolkien, né, que foram Tá. adaptadas para o cinema e etc. Que é o Hobbit e o Silmarillion. E o Senhor dos Anéis. Eu estou no Silmarillion aí na cabeça. Ainda É, Essas duas obras, elas são localizadas, já estão localizadas muito posteriormente na mitologia tolkieniana, digamos assim, né? não. E foram criadas pelo próprio Tolkien, né? Por pressão da editora e etc. Não, o que ele estava fazendo antes de criar todas essas duas obras é um dos temas da live de hoje, né? Que é o Silmarillion. E tanto que o Silmarillion ele foi publicado depois por edição do Christopher Tolkien, que é o filho dele. Então, quando você Sim. lê o Silmarillion, você percebe ali que tem textos que tem falta um complemento. O Christopher Tolkien adicionou algumas coisas por ele próprio, pelo que o próprio pai falava para ele, né? E tudo mais acerca disso. Mas o Hobbit e o Senhor dos Anéis estão localizados no que é chamado Terceira Era da Idade Média. Né? A Idade Média é o universo inteiro do Tolkien, onde estão localizadas todas as histórias, etc. E a Terceira Era que o Senhor dos Anéis ocorre. Aliás, não percam tempo assistindo o filme do Hobbit, que é uma porcaria. Tá? Concordo. Como? Eu fiquei traumatizado com o primeiro, eu nunca cheguei a assistir o resto. Não vale nem um pouco a pena. É uma distorção completa da obra do Tolkien.
E nas palavras do próprio Christopher Tolkien, né, eles arrancaram as vísceras do meu pai. Né? Foi isso que ele falou. Nossa. E ele falou isso do Senhor dos Anéis ainda, tá? Quando o Peter Jackson lançou o Senhor dos Anéis, ele falou isso. Né? Mas o Hobbit, meu Deus, acho que ele nem gastou tempo assistindo, porque senão ele ia morrer antecipadamente, né? Coitado, que Deus o tenha, morreu há 2 anos, né? Mas, enfim. É, mas estão localizados no que é chamado de Terceira Era, você pode enxergar, né? Uma das maneiras de você enxergar a obra do Tolkien é como uma mitologia para o mundo anglo-saxão. Tolkien sentiu uma carência mitológica no mundo anglo-saxão e ele resolveu então estudar como um estudioso desses assuntos mitológicos e tudo mais, resolveu criar uma mitologia para o mundo anglo-saxão. E ele começa a fazer isso com os textos do Silmarillion. Então, muito antes do Hobbit ser publicado, dele escrever lá no papel em branco, todo mundo conhece a história, diz que ele era professor em Oxford e aí um aluno lá foi fazer uma prova e deixou uma folha em branco, né? E aí ele estava lá e ele escreveu: In a hole in the ground there lived a hobbit. Né? Ou seja, num buraco no chão vivia um hobbit. Ele não sabia o que era hobbit, não sabia nada disso. Né? Ele começou a criar toda essa história com esse papel em branco. Né? E que também, veja, é um símbolo para a própria criação. Né? Ou seja, do nada vem algo. Né? Ou seja, no próprio processo criativo do Tolkien, já está imergido, já está inserido nele a criação. Né? Sim. E, aliás, está Sim. permeado. Oi? Isso é fantástico, porque é um tema que ele é muito afeito também. Não, Ele com versou certeza. muito sobre isso. O Com papel de certeza. amor do próprio homem. Exatamente, exatamente, com certeza. E, na verdade, tem um conceito técnico que ele mesmo determinou para o processo criativo, para uma pessoa que usa da criatividade, né? Que é subcriação. Na verdade, a gente não está falando aqui de criação. É subcriação, mas isso é tema para outra live, não sei, outro espaço, né? Para a gente falar sobre isso. Mas, enfim, tem esse universo. Tá Oi? prometida. Outra Exatamente. live prometida, vou cobrar. A gente poderia marcar uma para falar só sobre subcriação e o catástrofe, né? Que são dois temas maravilhosos que estão presentes na obra do Tolkien e que se você não lê Tolkien conhecendo isso, né? Você não vai entender muita coisa. Quer dizer, você vai entender o grosso da história e tudo mais, mas existe muito mais para além daquilo que a história está na superfície, né? Você vai penetrar na profundidade da história. Então, e o Senhor dos Anéis, ele encerra o Senhor dos Anéis como chegar à Era dos Homens. Né? Como se fosse um prelúdio para o nosso próprio mundo. Né? E eu não sei vocês, mas quando eu li o Senhor dos Anéis, a minha esposa acabou de ler o Senhor dos Anéis também, e ela sentiu a mesma coisa. Parece que aquilo lá tem uma vida. Ou seja, que de fato ele é uma coisa que parece que existiu. Né? O que é existir aqui não está muito claro, né? Todo mundo tem isso, mas o sentimento que evoca ao ler o Tolkien é esse. Parece que tem algo que existiu. E por quê? Porque ele está falando, ele como estudioso de mito, ele está falando em linguagem mítica o tempo inteiro e o mito tem esse caráter. Né? E antes disso tem o Silmarillion. Né? E o Silmarillion, na localização temporal, digamos assim, do universo tolkieniano, é justamente a criação do mundo. Criação de Arda, ele chama de Arda, né? O universo como um todo. A Terra-média seria o mundo onde acontece o Hobbit, o Senhor dos Anéis e histórias do Silmarillion e tudo mais, mas o universo como um todo é Arda. Né? Eu não sei se estou fazendo a pronúncia correta aqui, mas é Arda. Né? E se você notar uma coisa, quando você lê o Hobbit e o Senhor dos Anéis, né, eles têm uma característica linguística. Ou seja, como se fossem obras do nosso tempo. Né? No tempo em que a linguagem estava desenvolvida. Ou seja, a gente sai do discurso poético e entra já para um discurso narrativo, de prosa e etc. E até analítico, algumas vezes. Né? Mas o Silmarillion não. O
Se você lê o Silmarillion, muitas pessoas reclamam ao pegarem o Silmarillion para ler, porque acham que é uma linguagem arcaica, difícil, de difícil compreensão, difícil de ler, e etc. Mas é propositalmente feito dessa forma. Porque o Silmarillion é aquele depósito dos mitos da Terra-média, né? Que são evocados o tempo inteiro no Senhor dos Anéis, são evocados o tempo inteiro no Hobbit e tudo mais. Eu lembro de um episódio muito legal que não tem nos filmes. Quer dizer, tem uma passagem pequena, assim, né? Que eles... os hobbits, logo que saíram do condado, né? Os 4 hobbits saíram do condado e estão levando o anel, eles passam pela Floresta Velha, né? Que é uma floresta que tem muito próxima ao condado. E aí nessa floresta velha, um dos Nazgûl está lá perseguindo eles. Fala, Matheus, você ia falar uma coisa? Não é nesse momento que ele aparece o Tom, não, né? Tom Aparece o Bombadil. quê? Tom Bombadil. É um pouco depois. Tom Bombadil aparece um pouco depois desse momento. O Tom Bombadil nem é citado no filme, né? Mas um pouco antes deles chegarem no Tom Bombadil, um Nazgûl aparece para eles. No filme normal, é aquela hora que o Frodo está embaixo de uma árvore, né? Numa raiz de uma árvore, e ele coloca um anel. E aí o Sam, eu acho que joga uma pedra lá, não sei, no filme é uma cena assim, né? Ele joga uma pedra lá para distrair o Nazgûl, e eles saem correndo e vão em direção a Bree, né? Mas no livro, o que acontece é o seguinte: eles estão ali naquela situação de perigo, o Nazgûl está ali, né? E na hora que o Frodo ia colocar um anel, estava tentado a colocar um anel, ele começa a escutar uma canção dos elfos, né? E essa canção dos elfos, né, se faz referência a Elendil, que é um dos Ainurs lá do Silmarillion, entende? Ou seja, que é vamos dizer assim, um eco de Nossa Senhora, né, que está salvando ele naquele momento de trevas, naquele momento de tentação. Então existe esse eco e está sendo resgatado na própria história esses mitos do Silmarillion, que são histórias contadas, etc., né, durante todo o Senhor dos Anéis, para um momento de salvação dos quatro hobbits, né? Então, enfim, é só um episódio, né? Tem vários, assim. Você tem a Elendil do Aragorn, que ele recebe da Arwen, né? Você tem a Galadriel, quando ele dá os presentes. Tudo isso tem um universo mítico por trás que está sendo resgatado, atualizado naquele momento, né? Da mesma forma que nós aqui utilizamos no nosso mundo, naturalmente, diversos mitos para explicar situações cotidianas da nossa vida, né, da vida humana como um todo, ali no Senhor dos Anéis e no Hobbit está acontecendo isso o tempo inteiro, tá? Mas isso então remete a uma história anterior, que eu chamo anterior até a própria primeira era, que a gente vai falar, que hoje, na verdade, a gente vai falar aqui do primeiro capítulo do Silmarillion especificamente, né? Que é Ainulindale, né? Que é o... Isso é complicada. Agora é Ainulindale. É isso mesmo. Ainulindale, exatamente. Que é a canção de criação do mundo. Que Ainulindale é um poema para a criação. Mas então tudo isso evoca e volta nesse primeiro momento do início da Terra-média. Certo? Bom, eu não sei, isso é um panorama geral aí do Tolkien. Não sei se é... O Tolkien, ele conecta realmente a Terra-média com o mundo que nós vivemos hoje, né? Como tu falou, principalmente com a Inglaterra. Exatamente. Tem até um ponto dele, eu acho que é o Cão de Roverandom, que isso fica um pouco mais claro. Porque já é uma história que acontece num momento um pouco mais recente e que conecta com o mundo ali da Terra-média. A minha impressão seria que toda essa Terra-média, todas as 4 eras, elas acontecem como que antes do dilúvio. Sim, é uma coisa assim, exatamente. Tanto que no fim do Senhor dos Anéis, né, é onde dá início a 4ª era, que seria a era que nós estamos vivendo agora, né? Claro, o Tolkien não fala isso, né? Ele não diz é isso que está acontecendo, mas ele evoca isso na sua obra, tá entendendo?
Tem um teor evocativo ali. Como todo mito tem esse teor evocativo, né? Sim. Enfim, esse é um cenário geral de Tolkien. Quer dizer, teria muita coisa para falar, obviamente, né? Muito símbolo para ser explorado, muita coisa, mas também um outro detalhe que falta a gente colocar, que Tolkien era profundamente católico, né? Profundamente católico, ou seja, era um católico devotíssimo, que inclusive um dos filhos virou padre. Teve 4 filhos e eu acho, não sei se foi Michael Tolkien o nome do filho dele que virou padre. Eu não tô lembrado se é Michael Tolkien ou não, mas foi um dos filhos virou padre. Ele era muito É, bom também, que foi quem, no final das contas, permitiu que ele casasse com a amor da vida dele. não, sim, claro, exatamente. Ele foi criado Ao por um primeiro padre. momento, ao Ele primeiro foi, momento, eu acho que o pai conseguiu negar, não é? exatamente. Ele foi criado por um padre e essa relação com o padre começou lá na África do Sul, né? Antes dele se mudar para a Inglaterra. Na verdade, um detalhe também, quase ninguém sabe, mas o Tolkien é africano, né? Ele nasceu na África do Sul. E agora, uma parte que já começando a entrar no Arendelle, Pança, qual é a tua visão sobre essa forma como o Tolkien ele decide contar a criação, ou seja, como uma canção? Ótimo. Bom, Tolkien, como eu falei, profundamente católico. Ao mesmo tempo que ele era profundamente católico, ele, quase todo mundo sabe disso, também detestava analogias. Ele, inclusive, teve uma discussão muito forte com o C.S. Lewis acerca de analogias, porque as Crônicas de Nárnia são exatamente uma analogia, né? Ao cristianismo, né? Assim, não tem como que pôr e tirar ali, né? Mas Tolkien não gostava disso, né? Não gostava que essas coisas acontecessem. Mas ele, como profundamente católico, não pode deixar escapar a sua cosmovisão do mundo. Nenhum escritor, ninguém, na verdade, quando está falando alguma coisa, quando está se expressando de alguma forma, deixa escapar a sua cosmovisão. Eu posso, por exemplo, escrever que nem a Flannery O'Connor. Né? Flannery O'Connor é uma escritora fabulosa, não tem nada de cristianismo alegórico ali, não tem alegorias ali, né? Que o Tolkien detestava. Eu falei analogia, mas é alegoria, Ah, é não, verdade. não analogia. Ele detestava alegorias. E a Flannery O'Connor não tem nada de alegorias ali ao cristianismo, mas a obra dela é permeada da graça. Por quê? Porque ela era profundamente católica e essa cosmovisão católica, né, que ela tinha transparecia na sua história. Com o Tolkien é a mesma coisa. Né? Eu acabei de dar exemplos aqui da Nossa Senhora, né? Mas tem vários outros. E na Arendelle, né? Ou seja, na criação do mundo, também vai aparecer. Tanto que nós temos já ali um primeiro ser eterno e imutável chamado Eru Ilúvatar. Né? Já é Ou uma Eru. Ou eram, exatamente. Há uma conexão direta com o Deus cristão, né? Já aqui. Depois os Ainur. Né? E os Ainur são os anjos. Uma correlação com. Não é uma analogia, tá entendendo? Uma alegoria. Não é uma alegoria aos anjos do cristianismo. Não é isso que está acontecendo. Mas há um eco. Né? Como. Como eu posso explicar isso? Como há um eco da história de Cristo, do sacrifício de Cristo no sacrifício de Isaac, também há um eco do cristianismo e da criação cristã, de toda a cosmovisão cristã, na obra de Tolkien. Tá? É uma espécie de respingo. Né? E que tem tudo a ver com a filosofia do mito dele. Depois ele vai falar que todos os mitos, lá no ensaio sobre a história de fadas, todos os mitos têm essa conexão, né, com o mito verdadeiro, que é o mito do cristão. Ele enxerga o cristianismo como um mito, um Quem fato. fala isso também é o Sertilange. Sim, No, e um livro que você não iria esperar algo do tipo, o Milagre da Igreja. sim, Ele vai falando sobre como as outras religiões elas também servem. sim, Ele quase que fala, né? Quase a contragosto, elas servem para levar as pessoas ao Evangelho. sim, sim. Exatamente, exatamente.
Não, exatamente, porque são esses respingos, né? Esses respingos da verdade, esses respingos desse mito verdadeiro que acabam se transbordando em outras histórias. Mas a música, o que eu vejo, porque o Annandale, ele começa, a criação do mundo se dá a partir da música, certo? Nisso aqui, você consegue identificar um elemento neoplatônico em Tolkien, né? Por quê? Porque Platão via na música a ordem do universo também, e os neoplatônicos também, né? E o Tolkien bebeu muito da fonte da patrística dos neoplatônicos. Ele estudou muito isso, né? E também de São Tomás, não sei se você já leu aquele, da Aristotélica também, mas ele não expressa muito. Você já leu aquele livro, The Flame Imperishable? Ainda não. Muito bom, cara. Muito bom. Vale super a pena. Vou Faz essa anotar. conexão entre São Tomás e Tolkien, assim, né? Não, é maravilhoso, cara. É um livro muito bom. E até ele destrói ali, porque para Tom Shippey, não sei se vocês conhecem Tom Shippey. Tom Shippey tem um livro chamado Tolkien, The Author of the Century, né? Ou seja, Tolkien, o autor do século, né? E nesse livro, o Tom Shippey, ele é um scholar de Tolkien, um cara muito bom, etc. Mas ele expressa ali uma visão do mal em Tolkien maniqueísta, né? Ou seja, como se o mal tivesse uma vida própria e estivesse lutando com o bem, e o mal era a origem do universo. Mas isso a gente sabe, Tolkien ser um católico, isso não pode estar condizente com a sua cosmovisão. E o Mackintosh, nesse livro The Flame Imperishable, destrói essa visão. Ele fala que não é isso, não. Tem um elemento agostiniano. O mal em Tolkien também se apresenta como ausência de bem. Mas a música, voltando, né? Cara, você tem que me cortar aí, senão eu vou devagar muito. Cara. Você volta aí quando eu estiver devagando, porque senão Tá, tá, porque eu começo a me interessar. você vai me corta aí, porque senão eu vou lá para as estrelas, vou lá para Andrômeda, cara. Ó, mas a música, para mim, ela entra com um elemento de ordenação, né? E aqui eu faço uma conexão direta com o Gênesis, né? Se você pegar os 6 dias da criação, principalmente os 3 primeiros dias da criação, há uma separação, né, da luz com a escuridão, por exemplo, da terra com o céu, do céu dos céus com a terra, da água com a terra, né? E a criação das plantas no final. A criação dos plantas e dos seres materiais, digamos assim, entre aspas, está no final, né, nos outros 3 dias. Mas nesses 3 primeiros dias, parece haver aqui uma ordenação do caos, quando essa distinção substancial, não é? Não é mesmo? Você distingue a luz das trevas, você distingue o céu da terra, né? Você distingue as águas do firmamento ali, da terra mesmo. Uhum. Então há, nesses 3 primeiros dias da criação, um elemento de ordenação, né? Uma ordem sendo inserida no universo, a partir de algo que é completamente caótico, entre aspas, né? E a música no Tolkien, lá na canção Annandale, lá, né, na criação do mundo, tem esse papel ordenador. Ou seja, é uma perfeita... Porque assim, a música ali, ela está sendo colocada, a melodia da música é colocada na mente do Ainur por Ilúvatar, né? Ele coloca ali e ele simplesmente continua aquela melodia. Mas não é uma coisa... Aqui também é uma relação entre livre-arbítrio, né, e presciência de Deus, e etc. Né? É Porque, belíssimo o que acontece no Arendelle. É como é? belíssimo. É É belíssimo. belíssimo essa presciência e a graça, os bens que Deus dá ao anjo, dando a ele também a permissão de cantar conforme os bens, no tom que Deus o Exatamente. atribui, ou de, Exatamente. com a Exatamente. dissonância. Você pode interpretar aquilo ali como um jazz, na verdade. Em que há improvisação. No jazz você tem, não sei se o pessoal conhece música aqui, mas no jazz
você tem elementos de improviso, né, o tempo inteiro. São melodias que são improvisadas conforme a harmonia já dada no momento que está se tocando. Ou seja, aquilo que Uhum. você ouve no jazz, claro que não, até o que está gravado às vezes, mas aquilo que você ouve no jazz, em geral, quando um instrumentista começa a tocar ali no jazz e tal, é um improviso. Ou seja, aquela melodia está sendo criada naquele momento. Né? Não é algo que ele retira da sua memória e coloca no instrumento musical que ele está tocando naquela ocasião. Não, é um improviso. Ou seja, há a liberdade criativa. E nos Ainur há exatamente isso também. A liberdade de continuar a harmonia colocada, a harmonia musical colocada por Ilúvatar, né? Mas, E tem um ponto nisso que, no fato de ser uma melodia também, como você falou, é uma ordenação do caos que está acontecendo. No exatamente, gênero, a gente só escuta Deus falou e se fez. Só exato. que o que é uma fala ordenada? Não é como eu falo aqui agora, porque a fala como eu falo é uma improvisação de uma poeira. Não, Sim. não tô dando. Não tô escolhendo o tom que eu vou falar, nem sequer o ritmo. A fala Sim. ordenada por natureza é em cima a música. Não, até mesmo as palavras, né? Que você está escolhendo para colocar nesse exato momento, que eu estou escolhendo para colocar nesse exato momento, estão surgindo aqui. Eu não tenho nem tempo hábil para olhar para minha memória, vir aqui e falar ao mesmo tempo. À medida que eu vou falando, elas vão surgindo. Né? Mas seja, isso revela em nós um processo cognitivo, temporal. Impossível de acontecer em Deus. Em Deus não há isso. Deus é puro ato. Então, a fala de Deus é simplesmente a manifestação do Logos, que é atual, é em ato, está em ato. Entende? Não existe esse elemento temporal acontecendo. Né? É simplesmente a manifestação do Logos, que é um puro ato. Não há processo cognitivo em Deus, porque ele é puro ato, não há potência a ser atualizada. Né? Bom, voltando para a canção do Hanoi Tale, há um elemento na canção, alguém ali, né, que é Melkor, né, Morgoth, que causa uma dissonância na harmonia. O pessoal que não sabe, o Melkor, ele é tipo o chefão de Sauron. Então a gente não tá falando aqui de Exato. qualquer um. Exatamente. E aqui, claro que o pessoal que percebe que existe um anjo, né? Vamos chamar de anjos aí, né? Existe um anjo que está causando uma desordem no meio da ordem que está sendo criada, na ordem que está sendo colocada. Obviamente que esse anjo faz referência direta à queda de Lúcifer, né? Faz uma referência direta a Lúcifer. E esse Melkor, ele introduz na música esse elemento de caos, né? De desordem, de dissonância na música. E o que é dissonância em música? Do ponto de vista matemático, existe uma quebra das relações ordenadas que tem na harmonia musical. Então você consegue olhar para uma harmonia musical, certo? E entender ali uma ordem matemática, digamos assim. Quando há um elemento de dissonância, que são duas notas que causam essa estranheza para a gente, se você pegar um instrumento musical agora e toca duas notas com uma diferença intervalar de meio tom, simultaneamente, você vai sentir esse elemento de dissonância. Certo? Que é esse negócio que vai causar em você aquela estranheza, vai causar aquela aversão. Né? E o Melkor faz isso. Ele introduz esse elemento de dissonância no meio da harmonia que os Ainurs estavam criando. Certo? E começa a desordenar, a tirar da ordem a harmonia que Ilúvatar pensou para os Ainurs. Né? Só uma correção, Confra. Diga A lá. harmonia que o Ilúvatar comunicou. Comunicou, exatamente, exatamente. Não, exatamente. Ele comunicou, exatamente. Exatamente. Então o Melkor apresenta aqui, né, pra gente, como Lúcifer, imediatamente.
Não é mesmo? Até porque algum dos Ainu, ou anjos, né? Eles vão ouvir a música dissonante do Melkor e vão se sentir tentados por ela também e vão se juntar a essa a Exato. música dissonante, não a harmonia que o Ilúvatar decidiu para eles. Comunicou. Exatamente, exatamente. E é exatamente um eco, isso é um eco, né, da nossa história cristã, do que acontece no Gênesis, né, com a queda de Lúcifer. É exatamente a mesma coisa. Quando Lúcifer cai, né, e introduz o pecado no mundo, o que, que ele está fazendo? Está colocando a dissonância no meio da harmonia musical. Né? Aquilo que retira o homem daquela aquele estado de agradabilidade e da harmonia. Está aquele estado de ordem, de ordenação. E um dos pontos que vai fazer com que essa narrativa não seja maniqueísta é justamente um trecho do Tolkien onde ele fala ó, que Ilúvatar ele comunicou uma parte da mania aos anjos, mas que o ajuste total dela não foi comunicado na sua completude. Então Melkor nunca seria capaz de desarmonizar tudo. Porque ele nunca Exatamente. sabia o que viria em seguida. E Ilúvatar, em sua providência, eles já traziam a correção de forma que ajustasse a dissonância de volta à harmonia e fizesse com que Melkor, ao final, servisse contra o seu próprio intento. Exatamente. Ilúvatar. Não, exatamente. É o famoso de todo mal sai um bem, né? É exatamente isso acontecendo. Não, essa narrativa que o Tom Shippey coloca ali no Tolkien Author of the Century, ela não se sustenta muito, né? O Macintosh lá no livro do The Flame Imperishable, ele realmente percebe muito bem que isso não se sustenta. Mas se você lê o Silmarillion, você percebe exatamente isso que você está colocando, e além do mais que Melkor é uma criatura. Melkor não tem o poder criador. E se você conhece toda aquela história, toda aquela filosofia do mito de Tolkien, que ele descreve não que o Tom Shippey não conheça, claro que o Tom Shippey conhece isso, não é esse o caso. Só que eu acho que ele está equivocado nessa interpretação maniqueísta do mal em Tolkien. Porque lá sobre a história de fadas, né, quando ele vai falar da capacidade criativa daqueles que são criaturas, ele fala de subcriação. A gente trabalha com a imaginação o tempo inteiro. Nós não temos capacidade de criar. Nenhum anjo tem capacidade de criar. O anjo tem capacidade imaginativa, capacidade de manipular nossos pensamentos, isso é muito inteligente e tudo mais, mas não tem capacidade de criar. Ou seja, do nada alguma essência vir a ser. Né? Esse é o ponto. E no maniqueísmo, sim. Né? Talvez é por isso que alguns chamam o Tolkien de gnóstico. Porque pensam que um tipo de maniqueísmo acontece lá. Vamos voltar um pouquinho agora para a gente dar uma revisada e eu vou ver se consigo explorar um pouquinho o lado metafísico do Pança nas obras dos 3 primeiros dias. Certo. Como tu começou a falar, o Ilúvatar, o Deus, ele é puro ato. Eu até estranhei que você inverteu, que normalmente a gente fala ato puro. Eu gosto de falar de puro ar. Normalmente a gente não vê nenhuma presença de anjos no Gênesis. Mas eu li um artigo sobre o tema, um paralelo entre Tolkien e Gênesis, que eu achei muito interessante. Eu acho Sabe que a gente podia aquele que você não explorar. passou? Passei. Assim, eu li ele. E acho que a gente pode explorar ele um pouquinho aqui. Bom, o Certo. primeiro paralelo é que na verdade não é tão fácil de encontrar quando a gente vai olhar o Silmarillion, porque ele pula algumas partes Sim, ah, para ajustar mesmo, né? sim. Mas o paralelo, pelo que eu encontrei, eu achei bem convincente. Uhum. Então nós temos primeiro um ato puro e ele cria uma multidão de anjos que já não são atos, puro atos, né? Já são seres
em potência ali, e com isso Deus separou, o paralelo que o artigo faz, ele separou a luz das trevas, no sentido que ele separou o que é ato do que é potência. Sim. Em um segundo momento, esse é o momento da criação dos anjos, né? E que está presente ali no Gênesis, só que de forma mais ou menos não é bem cifrada, mas simbólica, ao mesmo tempo que o Gênesis fala de outra coisa no sentido literal também, o que é muito interessante. Até aqui, só há criação dos entes intelectuais. Não há questão matéria. Não há matéria, né? Isso. Mas o curioso que é um dos pontos que eu queria que você comentasse um pouco sobre o conceito de matéria-prima. Certo. Se tem alguma relação dela com os anjos, porque é uma relação que está presente neste artigo. Tá bom. Então vamos, para vocês entenderem o que é matéria-prima. Imagina que você está, eu estou aqui, você também está aí, e a gente vai pegar uma árvore e vai queimá-la nesse exato momento. Esta árvore que a gente está queimando, né, ela tem uma essência, tem uma natureza, tem uma forma substancial, tá certo? Você capta, o teu intelecto capta imediatamente na percepção. Quando você olha para uma árvore, a percepção percebe esse ente corpóreo imediatamente e capta essa forma substancial, essa natureza, essa essência, certo? Quando essa árvore se queima, o que acontece com ela? Ela vai virar cinzas. Sim. Né? Ou seja, vai receber outra forma substancial. Quer dizer, não é a árvore mais que está ali, são cinzas que estarão ali. Tá certo? E essas cinzas têm outra forma substancial, tem outra natureza, que você também, ao olhar para aquilo e inteligir, você vai captar isso aí, imediatamente. Agora, como é que você identifica que há um movimento acontecendo da árvore para as cinzas? Não é mera observação. Tanto não é mera observação que a gente não faz exatamente por inferência, né? Tipo, eu vi árvores cinzas, então não é assim. Não há inferência causal. Você tem aqui um princípio de ordenação do movimento desse tipo de movimento de transformação de formas substanciais. Certo? Esse princípio que está subjacente que me permite identificar essa forma substancial sendo transformada, recebendo algo dela ficando, ela saindo dali, algo ficando e recebendo uma outra forma substancial. Esse princípio do movimento que me permite dar uma unidade para todo ele é exatamente a matéria-prima. Ou seja, é a matéria pura, né, digamos assim. Essa matéria que recebe, que tem uma potencialidade pura de receber qualquer forma substancial. Então, esse princípio de movimento que acontece é o que Aristóteles e São Tomás vão chamar de matéria-prima. Só que veja, perceba que isso não acontece, não existe a matéria-prima em si, porque é pura potência. E o que é pura potência não é inteligível. Eu não consigo inteligir aquilo que é pura potência. Eu só consigo inteligir aquilo que existe uma forma nela. Porque a intelecção, inteligir é exatamente captar essa forma. Entendeu? É exatamente captar essa essência, essa natureza. Quando a gente diz que algo é inteligível, significa que você capta uma natureza daquilo. Você está captando uma forma substancial. E a matéria-prima, por ser pura potência, ela não é inteligível. E ela não tem existência. Não. Algo que é puro potencial não tem ser, não tem. Então ela só simplesmente é esse princípio. Portanto, os anjos lá os Ainur, quando são criados por Ilúvatar, eles já são um composto de potência e átomo. Certo? Então, eles não são pura potência. Eles são um composto de potência alto. Por quê? Porque existe uma intelecção quando você olha para, sei lá, Melkor mesmo, você está inteligindo a substância Melkor. Você sabe quem é um Melkor. Entendendo? Você está... lá, você olha, está inteligindo ela. Ele, ela, sei lá. É assexuado. Eles. Eles, Tá entendendo?
Então, Ah, os anjos, quando são criados, até mesmo no nosso mundo real aqui, é, o anjo não é pura potência, não? Ele é puro intelecto. É diferente. sim, É diferente. É puro ser racional, né? Mas é diferente de ser pura potência. Ele não é pura potência. Ele tem ato. E qual é esse ato? Ato de ser, principalmente. Né? perfeito. E aí, num segundo dia, um segundo dia alegórico, porque Tolkien não fala em sentido de dias, mas é para ajudar a fazer um paralelo, né? No Gênesis seria a separação das águas. Na narrativa do Tolkien seria ali uma distinção entre o céu e a terra dentro dessa música celeste. Ou seja, Deus apresenta a música que ele quer que os anjos cantem e os anjos eles vão aprendendo o lugar que lhes convinha. Eles Sim, iam aprendendo a sua própria, até a sua própria essência mesmo, né? sim, Eles vão demorando um pouco para aprender e se entender qual é o lugar dos seus irmãos. exato. Ah, e é isso que aqui se faz um paralelo com a separação das águas, porque um dos indícios disso é que o Tolkien ele faz uma analogia muito forte entre a água e a música. Sim. Que é um paralelo que a gente pode fazer quando a gente mergulha no mar e parece que toda a água ela tem um certo canto, né? Sim, sim. Nesse sentido, Pança, enquanto você falava, eu também fiquei pensando um pouco nisso. O anjo, ele é puro intelecto. Como é que se dá esse ato de intelecção dele em nível metafísico, sendo que ele não pode ser, por exemplo, pura potência. E o intelecto, a princípio, nos parece como algo simplesmente capaz de receber. Alô, alô, Opa, conseguiu ouvir? travou aí. Agora sim. Não, você estava falando que o anjo é puro intelecto e como que se dá no sentido metafísico, mas eu não consigo entender o que que você estava perguntando. O intelecto, ele nos parece, olha, é uma espécie de tábula rasa em que as impressões do mundo vão a sensações que são conceitos. De novo. Então, como é que se dá. Opa! Ah, Cara, alguém não quer que você fale do intelecto aí, cara. O intelecto angelical, não fala. você tá falando rápido. Como é esse intelecto do anjo, sendo que ele não tem nenhuma. As sensações de fora para lhe colocar algum novo conhecimento. Sim. Antes dele receber alguma impressão de fora, ele não seria uma espécie de pura potência? Qual é a forma disso? Até onde ele é um ato? Não, 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 não. Não seria uma pura potência. Sim, você colocou bem. Porque assim, todo conhecimento começa pelos sentidos, em nós. Nós seres Uhum, humanos. Todo conhecimento começa pelos sentidos, porque nós somos um composto de matéria e forma, né? E o intelecto é aquele que intelege a partir das sensações. Quer dizer, não é sensação, é percepção. Esse conceito perfeito. de sensação não existe, na verdade, é percepção. Né? O intelecto, ele capta, né? Eu vou fazer um exemplo como São Tomás coloca. A sua visão está aqui, né? Você olha alguma coisa, algum ente material diante de você. O que você vai captar na sua, que é a sua memória? Isso é uma experiência sensorial, né, que você está recebendo, imediato, né, com ondas de luz que estão entrando na sua retina e etc. E vão lá para a parte cerebral e acontece sinapses nos neurônios, etc. E você forma uma imagem, certo? Isso é só de maneira abstrativa, tá? Você percebe a coisa nela mesma. Você não está percebendo como uma imagem que está sendo recebida dentro da sua cachola e aqui tem um eu aqui atrás em algum lugar que está fazendo conexão, entende? Não, você está percebendo no ente real mesmo. Tanto é que tem algumas experiências de quase morte que demonstram isso. Onde a pessoa Sim, está com sim, o cérebro parado e ele consegue perceber coisas ao seu redor.
Exatamente, exatamente. Você percebe no mundo real coisas. Ahn, e aí, só que essas imagens são formadas, você recebe pelo teu aparato sensitivo formas acidentais. Você está recebendo a cor do negócio, você está recebendo a altura, você está recebendo o formato geométrico, você está recebendo todas essas coisas. Certo? Uhum. Você não está recebendo a forma nas sensações, você não está recebendo a forma substancial, você não está recebendo o que a coisa é em si. Né? E aí você recebe esse negócio aqui atrás, está aqui, e o intelecto, o São Tomás chama de intelecto ativo, opera em cima de todas essas formas acidentais e extrai de alguma forma a forma, de alguma forma, a forma, de alguma maneira, a forma substancial. Extrai a natureza. Né? Veja, isso é um grande mistério em teoria do conhecimento. Ninguém sabe hoje como o intelecto ativo age. É um tema aberto para pesquisa. Se alguém aí tiver disposto, será muito bem-vindo no mundo. Escreva um livro, vai fazer pesquisa sobre isso, porque a gente precisa. Né? E a gente tem uma ideia de que vocês podem passar essa vida toda sem fazer um avanço. Não tem problema. Você vai fazer alguma coisinha, você vai fazer lá, mas tem alguém que fazer. Né? Então, em nós, o conhecimento, o ato intelectivo se dá dessa forma. Agora, um anjo não possui sensações. O anjo não possui experiência sensorial para receber conhecimento. Então, o ato intelectivo dele é de outra natureza. O ato conectivo dele é atemporal, independente de citações de sensações de formas substanciais, formas acidentais. Ele recebe a forma substancial, né, a natureza, no imediato mesmo. Nós também fazemos isso, claro, só que nós precisamos dessa sensação. Tudo isso que eu descrevi aqui não é um processo temporal que está acontecendo aqui. Olhei para o negócio, entrou aqui, meu cérebro fez, depende do intelecto aqui, capta o negócio e sai fora. Não, é tudo simultaneamente acontecendo na nossa alma, né? Mas hoje não. Perfeito. Hoje não tem isso. E aí, no terceiro dia, é a criação das plantas no Gênesis. E na visão do Tolkien é quando os anjos eles percebem já a graça que Deus os deu e eles vão explorando essa graça. Ou seja, eles receberam a semente de conhecimento e eles vão explorando isso ainda de forma imaterial. Tem algum comentário sobre essa parte, Pança? Eu acho interessante essa forma de ver, porque quando a gente lê, realmente não faz muito sentido no Gênesis. Né? Antes de você continuar, só posso fazer um comentário acerca dos anjos lá? Claro. Que é interessante. Perceba que o anjo, no momento da sua criação, ele toma uma escolha que é irreversível. No momento que um anjo é criado, ou ele escolhe a visão beatífica, ou escolhe tocar a harmonia de Ilúvatar, ou ele escolhe entrar em dissonância com Ilúvatar. E isso é irreversível. Tá? Por quê? Porque não existe esse aparato sensitivo nele capaz de reverter uma escolha. Nós temos isso, né? Graças ao bom Deus nós temos isso, senão nós estávamos ferrados. Né? Nós temos isso. Nós somos capazes, nós seres humanos, por causa da nossa matéria, né, e de uma vivência temporal, de reverter escolhas. Um anjo não. Chupa diabo. Como? Hashtag chupa diabo. Hashtag chupa diabo. Né? E os condenados também não, tá? Porque o que vai acontecer com a gente quando a gente estiver na hora do juízo particular é exatamente o tipo de escolha que um anjo faz. E vai ser reversível, né? Uhum. Nossa, teve duas perguntas aqui que são interessantes. Se tu souber responder. O Alexandre Sampaio perguntou se os anjos eles ainda são criados ou se Deus os parou de criar. Cada pessoa que nasce tem um anjo da guarda. Né? Cada pessoa que está nascendo exatamente nesse momento tem uma alma infundida e tem um anjo da guarda. Só que assim, a gente tem que parar de pensar na criação como um evento no tempo. A criação não é um evento no tempo. A criação está acontecendo exatamente neste momento. Tá certo? É melhor você imaginar e você utilizar um círculo
com um centro, né? E esse círculo está se expandindo, o raio, e a criação está ocorrendo, certo? A cada instante, Deus está criando também. Primeiro está sustentando todas as coisas no ser. Tudo que é contingente tem um ato de ser e está sendo sustentado por Deus, nesse exato momento. Né? Bom, Isso aí, contingente é aquilo... Oi? minha chave de isso aí virou quando eu li o Wolfgang Smith sobre o vetor de estado. Só que aí, pra explicar isso na live, teria que ser outra live. Isso aí tem que ser outra live, é. Eu vou lançar uns áudios lá no meu Telegram sobre o Wolfgang Smith daqui a uns dias. Hein? Opa, Mas, enfim, a gente tem que eliminar da nossa cabeça essa ideia de uma criação temporal. Ou seja, aconteceu um evento chamado Big Bang, ou sei lá, qualquer coisa que você queira chamar aí, não sei, o que você quiser. Aconteceu esse evento no tempo e pronto. Começou a criação. Não, a criação está acontecendo nesse exato momento. Cada palavra minha colocada aqui, cada diálogo, cada relação humana que eu tenho, cada coisa que está acontecendo ao meu redor, faz parte da criação. E mais, nós, já resgatando Tolkien, participamos com a nossa própria biografia, com a nossa vida, cooperativamente com a criação. isso me lembra, a gente pode fazer um paralelo aqui, ao mesmo tempo, com a história que a gente vai descobrir no Gênesis, com a história que a gente vive, na verdade, desde da queda de Adão até Cristo, e passando também pelos nossos próprios dias, com esse tema inicial que o Tolkien já coloca no Arendelle, que é essa revolta do Melkor. Ou seja, Melkor olha o tema dos outros anjos que Deus atribuiu a eles, ele sente uma certa inveja e tenta macular. Sim. Só que ele sempre descobre que a gente tem que usar algum tipo de metáfora temporal, né? Sim. E esse tema que ele está tentando introduzir já era previsto por Deus e cria uma outra coisa que podia ser reaproveitada. Sim. Quando a gente vê, como a gente começou falando nisso também, no Gênesis, nas escrituras sagradas, na nossa história, em certo sentido profana, a gente percebe isso e a gente chama de economia divina. Sim, exatamente. Ou seja, o diabo ele tenta fazer o homem cair, esse homicida desde o início tenta fazer o homem cair, morrer para poder dominar sobre ele, e Deus ele vai ajustando a história do homem por diversas vias, de forma que o homem ele possa não só retornar, mas até se elevar do início. Se elevar a uma posição maior do que o início. Exatamente. Ele não tem só aquela glória similar à dos anjos. Vamos lembrar que o homem foi criado apenas um pouco abaixo dos anjos. Uhum. Ele caiu, ele já não está tão pouco abaixo assim. Mas, bom, em comparação a um leão, ainda é bem perto. Sim. E agora ele não está sendo apenas naquele estado um pouco abaixo que recebeu a sua forma e vai cantar segundo, assim como os anjos vão cantar segundo o que Deus os ordenou ou não. Eles são alguém que consegue derrotar uma figura que foi superior a ele mesmo. Sim. Claro, não por suas próprias glórias, mas pela graça do Cristo. Exatamente. Mas ele tem uma coparticipação. Tem coparticipação. Exatamente. É a manifestação do livre-arbítrio, né? E tá na obra do Tolkien também. Sim, você não é lá também não é. Você não é um autômata que está fazendo umas coisas no mundo mecanicista e inevitavelmente, entendeu? Não, você tem ato livre, você tem liberdade. Mariana Cat, que por sinal é minha namorada, ela tá perguntando se o Melkor ele é um símbolo de Lúcifer. E aí, o que você acha, Paulo? Olha, eu diria que sim, com medo de levar um tapa do Tolkien. Porque é muito difícil dizer que é outra coisa. Não, mas como ela usou a palavra símbolo, sim, permite essa margem interpretativa, né? Se ela tivesse identificado o Melkor com o próprio Lúcifer ou sei lá eu qualquer outra coisa, não. A palavra símbolo ela tem esse caráter de permitir, quer dizer, os símbolos, né, tem essa
característica de permitir dar uma margem interpretativa para as coisas. E num certo sentido, sim. Né? Eu nem usei alegoria para não ofender. Num certo Até sentido, um boa noite pro Paulo Calvani aqui, o grande conhecedor de cultura judaica. Eu tô adorando seguir o perfil dele. Apareceu aqui agora. muito bom, muito bom. Paulo Olha, Calvani. E aqui na hora de falar. não, Bom, ótimo. Tem que uma cumprimentar a galera aí que está assistindo, né? pergunta que eu tenho aqui para ti, Diga lá. aproveitando o desenvolvimento do tema, e eu quero, se possível, que tu me dê uma opinião do ponto de vista da filosofia da ciência também. Tá, Os anjos, eles têm participação na criação ao final? Porque é assim que Tolkien os descreve. sim. Eles têm coparticipação, né? Obviamente. Você pode ver, por exemplo, com as ações de um anjo da guarda. O anjo da guarda, como eu falei, a gente não pode pensar na criação como um evento no tempo, a gente está pensando na criação como um evento que está acontecendo neste exato momento, exatamente agora. E mais ainda se você tem uma visão de filosofia do tempo chamada de presentismo. Tá? O que o presentismo vai dizer? O presentismo vai dizer só existe o momento presente. Só tem existência o momento presente. Né? O passado ele não existe, ele existiu, obviamente, e o futuro é uma possibilidade. Apenas uma possibilidade, não tem existência. O que existe é simplesmente o presente. Se você adota essa visão presentista, né, de filosofia do tempo, obviamente que você tem que pensar na criação como um evento que está acontecendo agora. Né? Exatamente, você tem que pensar nisso como está acontecendo agora. E quando a gente faz por exemplo, quando há eu fiz isso muitas vezes e, cara, é impressionante, sempre dá certo. Tô indo pra missa e rezo pro anjo da guarda para encontrar uma vaga lá no determinado lugar, porque eu tenho que ser rápido, tô atrasado e tal. Cara, sempre tem, ele dá um jeito lá. Então, ou seja, eles têm coparticipação, da mesma forma que nós temos coparticipação, né? Ou seja, cada ato que nós escolhemos, nós estamos sendo coparticipativos com a criação, nós estamos co-criando. Porque imagina que agora, nesse exato momento, eu poderia ter escolhido, sei lá, delinear essa conversa por outro caminho. Né? Ou, sei lá, poderia levantar daqui, sai fora e dizer, eu não quero mais conversar contigo. Entende? Pode ser qualquer coisa desse tipo. Cada ato que eu tome aqui, que eu for tomar, que é uma liberdade minha que eu tenho para agir de qualquer forma aqui, vai acontecer um desenrolar de histórias diferentes. Certo? Não é mesmo? E o que é isso? Essas histórias diferentes já estavam criadas? Óbvio que não. Estão sendo criadas nesse exato momento. Cada ação. E o anjo da guarda também tem esse poder coparticipativo. Né? O anjo, em Perfeito. geral. Né? O anúncio, e a gente pode ver isso no anúncio da Anunciação a Maria. A Anunciação a Maria é um exemplo claro da coparticipação da criação. Tem até eu acho que um dos casos mais curiosos de participação de um anjo nas Sagradas Escrituras, pelo menos na minha opinião, é o caso de Tobias. Uhum. O cara chega lá, não, vamos aqui passear, eu vou te ensinar uma receita de expulsar demônio que só Hildegarda vai conhecer depois, porque você vai estar de tal forma e tudo vai dar certo. Uhum. Parece uma história tão mítica, né? E eu acho que tem. Eu fico até me perguntando se isso tem algo a ver com a forma dos elementos que acabam sendo criados. Uma das coisas que eu estou tentando conceber melhor, eu estou começando a estudar um pouco mais esse assunto, é como é essa forma de participação dos anjos na criação. Bom, tentando me usar pelo caminho do Tolkien, os anjos eles têm, de certa forma, um atributo que lhes é natural, ali na inteligência, e eles vão usando a sua própria criatividade junto com essa ideia inicial. Sim. E meio que dialogando com alguns outros anjos, né? Sim. Então, tentando ser bem chulo. Eu vou ter que ser um pouco rápido, até para não entender muito esse assunto.
Mas eu imagino, por exemplo, o anjo, o Deus lhe deu uma visão mais beatífica, Com certeza. mais iluminada sobre a magnanimidade. Exatamente. Esse é o anjo que vai ter, dizendo realmente de forma bem rápida, esse é o anjo que vai ter a ideia do leão. Quando chegar o momento da criação e ele pensar em colocar, imprimir a sua personalidade nessa criação, né? Sim, sim. Não, concordo plenamente com o que você falou aí. Bem na pegada do final das duas torres ali, o Paulo comentou. Tem uma passagem incrível que envia um anjo do Senhor que sozinho acaba com o exército. Nossa, eu peguei a referência. É, Ó, tem uma decisão. Tem uma pergunta ótima do Alexandre Sampaio aqui. eu vi. Ele perguntou: na Bíblia disse que o diabo levou um terço dos anjos. Como isso acontece, já que os anjos não mudam de decisão? Ó, você tem que entender o tipo de narrativa que a Bíblia está nos contando. Ela está falando da queda dos anjos, é óbvio que não é uma narrativa literal. E ela tem que usar uma linguagem temporal para explicar isso. Né? Esse levou é simplesmente uma utilização de um termo de maneira analógica para se referir a um evento teológico. Entende? Você pode utilizar termos basicamente de três formas. Tá, vamos por partes. Né? Você capta conceitos, né, da realidade acerca das coisas, e esses conceitos você usa um signo para se referir a ele. Por exemplo, o conceito de árvore, ou de arboridade, sei lá, cavalidade, qualquer outra coisa que você queira conhecer. Esses termos, cavalidades, árvore, homem, etc., são signos que possuem um referente na realidade. Toda linguagem é assim? Não, não é. Você tem termos numa linguagem que eles são simplesmente significados em termos de outro. É ruim falar assim, mas é em termos de outros termos e assim vai, assim vai. Mas em algum momento você precisa, na própria linguagem, de termos que possuem referentes diretos à realidade, tá? Isso é um, uma coisa. Agora, esses termos da linguagem, nós podemos utilizá-los de três maneiras. De maneira unívoca, ou seja, em um contexto textual ou em um contexto oratório, um contexto, sei lá eu, de qualquer situação que você está utilizando termos, cada termo que você está utilizando tenha um significado ou um referente imediato percebido e ele é um único. Existe uma relação bionívoca do referente com o termo, né? Ou do significado com o termo, certo? Você pode Sim. usar eles de maneira equívoca, que ora numa expressão temporal ele está se referindo a um significado e em outra, na mesma frase, às vezes a outro significado, né? Ah, é similar, por exemplo, quando Deus fala sobre com o meu dedo eu farei tal coisa, né? Que na verdade Não, ele exato. não tem um dedo físico. Ele está se referindo a um certo tipo de ação que o dedo faz. Exatamente. Ou, por exemplo, quando nós falamos, né, ardeu meu coração em chamas. Eu estou usando o termo chamas, arder, aqui, de maneira equívoca. Né? Estou, nesse momento, se referindo, quer dizer, ardeu meu coração em chamas e ele pegou fogo, por exemplo. Né? Ou ardeu literalmente. Então, estou usando os termos de maneira equívoca. Estou referindo, você pega um empréstimo temporal de outro significado naquela frase e vai para lá. E também você pode utilizar os termos de maneira analógica. E, na verdade, quando nós nos referimos à teologia, a Deus e aos aspectos transcendentais da realidade, e eu suspeito que até na matemática também, mas isso é papo para outra coisa, a gente utiliza termos de maneira analógica. E o que significa essa utilização de termos de maneira analógica? Significa que quando eu falo, por exemplo, Deus é amor, não é completamente o amor humano, tá certo? Mas também não é muito diferente. Não é totalmente diferente. Ou seja, existe uma analogia com o amor humano, que nós estamos usando aqui esse termo, Deus é amor, amor no sentido humano, a gente tem um significado a que ele se refere, ou um referente, etc. Por aí vai.
mas quando a gente utiliza para expressões teológicas, a gente usa eles de maneira analógica, Perfeito. né? Então você tem que tomar esse cuidado quando você está vendo expressões nas Sagradas Escrituras, que principalmente quando está se referindo exatamente a Deus, são tudo analogias, né? Tudo termo de maneira analógica que está sendo utilizado. Perfeito, Confra. Com pouco, a gente fez aqui 1 hora, a gente conseguiu basicamente passar por 3 dias, só que eu acho que a gente conseguiu dar as pontuações se o pessoal quiser pensar Olha, em outros dias, né? eu falei para você que você deveria me cortar, porque senão eu não ia parar, cara. Mas eu acho que a gente deu uma imagem do que acontece no resto, mas só para poder fechar o argumento, esses 3 primeiros dias que nós estudamos, aqui hoje conversando com o Pança, é a parte imaterial da criação. Exatamente. Os outros 3 dias, como estão escritos no Gênesis, serão as partes materiais. Então, o momento do Sol e da Lua é o momento em que os anjos eles criam ícones de ideias mais ou menos soltas e materiais de Deus. Exatamente. Um pouco com a semelhança deles mesmos. Exato. No segundo momento, na questão dos animais aquáticos e aéreos, é o momento em que eles vão começando a ordenar esses elementos soltos na criação de composições um pouco mais complexas. Ou seja, já começa a se tornar uma música. E no último dia vai ser a criação do próprio homem, que vai ser um ícone da imagem divina. Ele continua a criação da música nos animais e chega final a culminar com a criação do homem, que já aparece algumas vezes avisado no Iron Dale como que algo que o Deus está guardando. Ó, esse aqui eu mesmo vou criar. Sim. Sim. Só um comentário para deixar o pessoal instigado para eles fazerem pesquisas e irem atrás. Mas esses 3 dias, né, tanto no Gênesis quanto no Silmarillion, é um eco, há uma referência simbólica à Santíssima Trindade. Você pode pesquisar sobre isso e pensar. Só para deixar atiçado aí, pessoal. Bom, como foi uma grande honra estar aqui, um grande prazer também. Não sei qual foi maior, na verdade. Eu queria agradecer a tua presença. A gente vai marcar a próxima live. Não vamos demorar para fazer outra. Tá bom, cara. Viu? Muito obrigado pelo convite. Olha, e como eu falei, cara, você tem que tem que me cortar, me trazer pro tema, porque senão eu desvio, assim, né? Você tá me perguntando coisa de metafísica. Lá pelo YouTube, e aí pode chegar a 4 horas. Você tá me perguntando coisa de metafísica e quer que eu fique tranquilo aí no Metafísica. Pô, cara. Bom, eu agradeço todo mundo que participou aqui também, todo mundo que passou por aqui, que vai assistir online. Só lembrando, pessoal, que se vocês se inscreverem na semana do Gênesis, que ainda dá tempo, vocês vão receber um resumo dessa live, junto com um material com resumo de todas as outras lives e alguns conteúdinhos extras. Vai ter algumas surpresas, principalmente na live de amanhã vai ter uma surpresa. O seu próprio conteúdo é algo que um pouco difícil de vocês imaginarem que a gente ia estudar na semana do Gênesis. E bom, agradeço novamente ao Pança. O link da inscrição está na bio. Pança, vamos marcar no Telegram a próxima live. Claro, com certeza. Muito obrigado pelo convite, Matheus. Sempre um prazer. Tiver palavrinhas finais? Olha, falar de Tolkien e das Sagradas Escrituras, falar da graça, falar da igreja, etc., para mim é sempre um prazer. E usando termos de maneira analógica, de maneira equívoca, faz o meu coração arder e queimar literalmente. Muito obrigado, professor. Foi um grande prazer. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença.